O que nós podemos aprender de Shemot? Shemot tem muitos segredos, muitos níveis que a gente pode aprofundar neles e extrair o máximo possível da Torá. E um dos assuntos que eu penso que é muito importante, né, para todos nós, no Teshuvá, né, nossos estudos da Torá no ciclo trienal, eles são realizados, são feitos para dar sustentação, embasamento, condições para que cada um de nós façamos a nossa Teshuvá. Então, compreender os aspectos da vida, da natureza humana, a nossa psicologia, e saber também das coisas espirituais, traz-se uma importância muito grande para o sucesso de cada um de nós, né? Só que as pessoas, elas têm confundido, né, dentro do que é sucesso, as pessoas têm confundido muito alegria e felicidade. Alegria, ela tem preço. Alegria, quanto mais coisas você adquire, quanto mais coisas você coloca, você experimenta, isso você está lidando com alegrias, com experiências. Então a alegria, ela exige um monte de coisas para que você se alegre, para que você tenha prazer. Então a alegria está muito ligada às emoções, ao prazer. Já a felicidade ela já é outro nível. A felicidade, ela não depende de coisas, ela não depende de ter, ela não depende de fazer. A felicidade, ela depende do ser, daquilo que você é. Mas o grande problema disso tudo é que as pessoas, elas estão perdidas em quem elas são. E elas estão se fantasiando daquilo que o sistema, daquilo que a moda atual dita como regra de existência. Então muita gente, quando sai uma nova moda, um novo estilo de roupa, uma cor, uma estampa, todo mundo sai correndo e compra aquilo ali. E isso é aplicado também em outras coisas, como um celular. Todo mundo quer o celular da moda, quer o carro da moda, quer a casa da moda. E para alcançar esses padrões é muito difícil, é muito caro. E as pessoas não estão felizes com isso. Elas se alegram com essas coisas. Então o mundo, ele fica encorajando as pessoas a constante comparação, né, daquilo que o sistema faz a propaganda. Então as pessoas querem ser parecidas com a propaganda do produto. E isso exige um esforço terrível, um esforço sem fim, um esforço que destrói a verdadeira pessoa. E quando a verdadeira pessoa, ela está destruída, ela não tem como ela ser feliz. Ela pode ter alegrias, mas felicidade não. E a verdadeira felicidade, ela não consiste, né, ela não está em você adquirir mais coisas e fazer mais coisas e ter mais experiências. A felicidade, ela não depende disso. Você tem que entender que a felicidade, ela só depende do ser. E essa correria louca pela alegria, pelo prazer, pelo ego e pela vaidade faz com que a pessoa coloque muitas fantasias nela e ela deixe de ser quem ela é de fato. Agora, a felicidade, ela precisa de abraçar o seu eu. E essa paraxá, ela traz muito isso, porque Yaakov, ele dá uma bênção para cada tribo, ele individualiza cada tribo. E a individualização de cada tribo é o que forma a comunidade de Israel. Então, esse é um princípio espiritual muito importante que a gente precisa aprender, né? A sua individualidade, valorizar a sua individualidade. E você não precisa ter tantas coisas para você ser tão alegre assim. Você tem que sofrer para ser alegre, você tem que se sacrificar para ser alegre. Porque isso acaba destruindo a sua felicidade.
Então, a verdadeira felicidade, ela não é você adquirir mais, é você abraçar quem você é. E a Torá, né, dentro de nossos estudos, a Torá traz muita sabedoria nesse sentido. E quando você consegue entender o seu conceito pessoal, então você começa a desbloquear a sua alegria. E essa alegria, ela tem que superar, ela tem que transcender as circunstâncias que a vida coloca como bloqueio, como barreiras, para que você possa alcançar um alinhamento da providência elohímica na sua vida e você não depender tanto de tanta luta, né, de um esforço sobre-humano para que você alcance um padrão que a sociedade exige. Não sei se eu estou sendo claro, se eu estou complicando muitas coisas aqui, mas a felicidade, né, a gente falando de alegria, de felicidade, das 12 tribos. Agora, o que realmente importa é que você seja feliz, né, com a parte que você tem, com a porção que você tem. E não se trata de um conceito, né, de um conceito de contentamento daquilo que você tem. A gente tá falando, nós não estamos falando disso. Mas de você ter uma consciência de cada momento da sua vida, de cada desafio, de cada alegria que você vive todos os dias. Porque tudo isso faz parte de um plano maior do que aquilo que você imagina. Agora você consegue se encaixar no plano do sistema, mas você não consegue se encaixar no plano elohímico. Porque o plano elohímico, ele foi feito sob medida da sua alma. Mas eu te pergunto, o plano do sistema, ele foi feito sob medida do plano da sua alma e da sua vida? Ou o sistema, ele só tem um plano porque está de olho no seu dinheiro, na sua riqueza, na sua opinião, no seu ponto de vista? Ele só quer te escravizar para que você o mantenha, para que você o sustente. Porque o Criador, ele não precisa de que você o sustente, de que você o mantenha. Mas o sistema precisa. Se você começar a pensar diferente e agir diferente e apagar pelo sistema, ele vai acabar, ele vai ruir, porque ele depende disso. Então isso não é uma aceitação passiva das coisas do Criador. Isso é uma parceria dinâmica que você tem que ter com o Kadosh. Mas com o sistema, você pagando seus impostos, você entrando na moda, você atendendo à publicidade, ao marketing, às propagandas, e você, cada vez que sai uma moda nova, você se fantasia dela. Agora, a parceria com o Kadosh vai fazer com que cada um de nós reconheçamos os eventos da vida. E esse é um grande problema para todo mundo. Reconhecer os eventos da vida e sair da confusão que o mundo está hoje. Mesmo aqueles eventos mais difíceis, que no final das contas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, como nós sabemos muito bem, são ferramentas necessárias para nossa retificação. Para o Tikkun HaNefesh, para a retificação da alma. A porção de cada um, aquela que vem do alto, aquela que vem na sua missão de vida, aquela que está conectada com o seu ser original, ela foi projetada para você. Então, cada um de nós, quando nós nascemos, a gente entra nesse mundo com uma missão específica. E nós nos encontramos nessas missões em cada experiência que nós vivemos. Tanto experiências de bênçãos, como de lutas, de guerra, de desafios. Agora, todas elas, de alguma maneira, elas são designadas para retificar a sua alma. Elas são modelagens
para que você se refine. Só que muitas pessoas fogem disso em troca do sistema do mundo. E um dos principais problemas é a comparação. É quando você começa a se comparar com outras pessoas e você, em vez de seguir o seu caminho, você quer seguir os passos da outra pessoa. Porque a comparação, ela é uma grande barreira para a felicidade pessoal. Às vezes, quando você olha para a vida de outra pessoa, para a situação de outra pessoa, você pensa que a vida dela é mais fácil, é mais perfeita, é melhor do que a sua. Agora, você não sabe que cada coisa que acontece com cada ser humano é uma combinação das coisas que ela faz e das coisas que ela fez. Tudo é uma combinação. Por isso que Yaakov, ele dá as bênçãos a cada um dos seus filhos, aos patriarcas de cada tribo. Ele dá uma bênção e um puxão de orelha diferente. Ele dá a bênção, mas ele faz uma crítica. Como é natural do nosso povo, né? Tentar criticar para ver se é a pessoa conserta. Então, cada tribo de Israel, ela tem uma missão específica. Eu não vou falar tinha, ela tem até hoje uma missão específica. E cada indivíduo ele tem que procurar caminhar pelo caminho que o Criador designou, decretou, ordenou. Agora, se a pessoa está tão ocupada com os desígnios do mundo, com o sistema, baseado nas vaidades, nos egos, nas ambições, nas fantasias, como que a pessoa vai achar a missão elohímica dela? E uma pessoa assim consegue ser feliz? Não. Porque ela está perdida nela mesma, ela não é ela própria. Então, a gente não deve invejar a porção do outro. Porque a porção do outro não engloba só as bênçãos que o outro tem, só as riquezas que o outro tem. Também tem as provações, tem as lutas. Então, se você quer invejar as vitórias, as bênçãos da outra pessoa, por que você não inveja também as provações, as lutas, as dificuldades daquela pessoa? Então, tem muita coisa que a gente tem que mudar no nosso ponto de vista. E nós precisamos alinhar o nosso lado psicológico, o nosso entendimento com a verdade espiritual. Porque senão você cria uma resistência à realidade. E você começa a desejar que as coisas fossem diferentes. E quando as coisas não são do jeito que você imagina, e quando essa realidade fantasiosa que você inventou para a sua vida, quando elas não são o que você gostaria que fossem, porque você está desejando coisas diferentes, então você cria um sofrimento espiritual muito grande. Agora, por outro lado, quando você começa a observar o fluxo da vida, os detalhes, as coisas estão acontecendo, e você começa a entender, e você vai se encaixando, e é você próprio que está ali. Então você começa a ter um pouco mais de gratidão. E o seu cérebro, e o seu coração, mas principalmente o seu cérebro, o seu entendimento, a sua interpretação, o seu ponto de vista da vida, começa a ter significados, mesmo que você tenha dificuldades. Uma coisa que frustra muita gente é quando você tem muito problema, você tem muita dificuldade e aquilo não tem nenhum significado. Você fica assim, eu estou lutando com isso para quê? Por que eu estou lutando contra isso? Então, dá um desânimo muito grande, porque aquilo ali fica sem... Agora, quando você tem aceitação e compromisso, porque você está visualizando algo real, uma missão real,
Isso te encoraja a abraçar os desafios da vida. E isso se torna uma oportunidade de crescimento. Porque a Torá, ela nos ensina que a felicidade, ela não vem de circunstâncias perfeitas. A felicidade, ela não vem de circunstâncias perfeitas. A alegria até que pode vir. Você até compra, experimenta, adquire, mas felicidade não vem de circunstâncias perfeitas. Mas a felicidade verdadeira, para nós, o povo de Israel, ela vem do alinhamento da nossa vontade com a vontade do Criador. E por isso que é muito importante você também conseguir manter uma alegria saudável. Não essa alegria impositiva, marqueteira, sistemática, condicionada ao paganismo, à idolatria, à feitiçaria, à rebeldia, à libertinagem. Porque essas alegrias, se você conversar com pessoas que vivem na libertinagem, que vivem sem regras, que vivem sem moralidade, são pessoas frustradas, são pessoas tristes, são pessoas confusas. Mas quando você tem uma alegria alinhada com as coisas elohímicas, com as coisas do Shammai, mesmo quando você tem dificuldades, mesmo quando as coisas sejam difíceis, você vai entender que tudo, o bem e o mal, a bênção e a maldição, faz parte do plano do Criador e você está nele. Agora, quando você sai desse plano e você vai para o plano do mundo, você cai no achismo, nas axiologias, nos ritualismos religiosos, nas filosofias, nas teorias. Aí não tem alegria que resista. Até essas alegrias elas vão ruir. E a nossa alegria, ela tem que ser baseada, né? Ela tem que ter uma base na confiança, na confiabilidade, na segurança. E quando você consegue acreditar em algo palpável, quando você começa a ver o caminho, uma estrada, ela vai chegar em algum lugar, aí tudo fica mais fácil. Bom e difícil. Tudo fica mais fácil. Bom e difícil. Difícil nada. O que é impossível para o nosso Criador? Então, a gente pode, tendo essa consciência, né, sabendo diferenciar alegria de felicidade, a autoconsciência da fantasia, né, que o mundo traz, você consegue liberar as necessidades de controlar as circunstâncias. Tem gente que é muito controlador e quando as coisas não saem do jeito que a pessoa quer, a pessoa fica super irritada, fica frustrada. Não é assim. Nós temos que ter confiança na providência Elohim. Nós temos que ter bitachon. Porque quando você aceita os desafios, e nós teremos muitos e muitas aflições, você vai entender que até os desafios que você entra, que foram colocados no seu caminho, eles vão servir para te beneficiar. Eles serão benefícios para você. Então, essa mudança, que a gente precisa encontrar ela e desenvolvê-la dos nossos pontos de vista, e que Shemot traz muito bem nas bênçãos de Yaakov, né? Quando ele dá as bênçãos, ele faz as críticas ali, tentando fazer um tikkun em cada um dos seus filhos. Essa mudança, ela nos permite encontrar alegria. Não porque a vida é fácil, mas porque a vida tem um propósito muito maior e nós estamos nele. Isso gera gratidão, isso gera satisfação. E essa alegria, ela não pode depender daquilo que você alcança. Sabe? Essa alegria condicionada nesse preço,
nesses valores que o mundo coloca, ela não pode depender daquilo que você alcança. A alegria, ela tem que ter um ingrediente chamado humildade e gratidão. Porque quando você entende, né, que mesmo que você tenha as suas próprias escolhas, quem guia o tempo, quem guia o universo é o Criador. Ele guia tudo. Agora, nós temos o nosso livre-arbítrio. Ok. Mas nós temos que nos colocar de forma humilde dentro desse entendimento. E isso, quando você entende isso, isso transforma uma vida de acontecimentos aleatórios em uma parceria com o Criador. Você começa a caminhar lado a lado com Ele. E a porção que você tem, que você deve cultivá-la e não menosprezá-la com a tristeza, porque eu ainda não tenho tal casa, tal carro e tal riqueza, eu tenho dívidas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, só coisa negativa. Tem gente que não cultiva alegria e fica triste. E o nosso cérebro, ele é uma coisa muito engraçada. Se você começar a falar para o seu cérebro que você está infeliz, que você está triste, que você tem problema, que não tem solução, ele vai acreditar em você. Mas mesmo com problemas reais, se você começar a falar para o seu cérebro que você tem alegria, gratidão, humildade, mesmo que seus momentos sejam muito difíceis, mesmo que você tenha muitas lutas, sabe o que o seu cérebro ele vai fazer com você? Se você cultivar a alegria, ele vai te dar o propósito de vida que você tanto necessita para ser feliz, mesmo com as suas dificuldades. Então, praticar a gratidão é reconhecer tanto as bênçãos como os desafios que são ferramentas para o nosso crescimento que o Criador nos proporciona. Então, vamos deixar de lado as comparações, vamos deixar de lado a crítica negativa a outras pessoas, as escolhas e decisões de outras pessoas. Porque quando você é tentado a comparar, você tem que lembrar que cada pessoa tem um caminho dela. E cada pessoa tem suas próprias bênçãos. Cada pessoa tem as suas próprias provações. E o plano do Criador é perfeito. O nosso aqui não é. Mesmo que a gente não compreenda bem, né, o que acontece, o que não acontece. Mas para mim, eu considero que a alegria é quando você anda ao lado do Criador. E quando você tem a sua porção de vida baseada na emuná, na confiança, isso te gera felicidade. Então nós temos que ter uma alegria enraizada na confiança.